Capítulo 12. Um ponto negro. Lívia e Raquel estavam assentadas no sofá. O coronel, encostado a uma cadeira, consultava o relógio. Não consultava. Tinha o relógio na mão, diante dos olhos, mas os olhos reviam-se na filha, enquanto esta respondia às perguntas da viúva. Aqui está a doente, disse Lívia, apenas viu assomar à porta da sala o médico e o irmão. Raquel voltou a cabeça e não pôde reter uma exclamação de surpresa e de alegria. Félix adiantou o passo e foi apertar-lhe a mão. Então, não está salva? Disse ele, olhando alternadamente para as duas moças. Foi o senhor quem a salvou, disse o coronel, chegando ao seu grupo. Não fui. Auxiliei a natureza, nada mais. Havemos de pô-la totalmente boa e viva, como era antes, disse Lívia, dando um beijo na convalescente. Raquel ouviu este diálogo com um sorriso triste, que parecia ainda mais triste naqueles lábios sem cor. Estava extremamente pálida e magra. Os olhos, agora que o fogo da febre se apagara neles, pareciam amortecidos e fundos. Ainda assim, não perdera ela a sua natural gentileza, mas a própria morbidez do aspecto como que lhe dava um realce maior. Talvez essa circunstância influísse na impressão que o médico agora recebia. Pela primeira vez lhe pareceu Raquel uma mulher. O coronel respirava felicidade por todos os poros. A alegria que perdera durante a moléstia da filha voltava agora mais que nunca ruidosa e comunicativa. Era um velho paureiro e jovial, amigo da palestra e de anedotas, antes gracioso que chocarreiro, tendo aquela amável gravidade com que a gente se familiariza sem perder o respeito. De quando em quando olhava para a filha com olhos paternalmente namorados, então parecia esquecer-se do resto do mundo, porque o mundo inteiro, ao menos parte dele, que a outra parte lhe ficara em casa, estava ali resumida naquela franzina e alquebrada criatura. E promete-me que má restituirá, disse ele à viúva, não corada, que ela nunca foi, mas com aspecto de saúde, viva como era e alegre, e até se quiser travessa? E por que não? Os ares são bons, os carinhos serão fraternais, e melhor que os ares e os carinhos, há de curá-la a natureza, e creio também que a boa vontade dela. Não é assim? Disse Lívia, batendo na face de Raquel. A resposta de Raquel foi dar-lhe um beijo e sorrir, não já tristemente como da primeira vez. A tarde caíra de todo. O coronel fez algumas recomendações derradeiras à filha, agradeceu à viúva e ao médico, meteu-se no carro e voltou para Catumbi. Lívia foi mostrar à amiga o seu aposento. Félix despediu-se de ambas e dirigiu-se para a porta. Volta? Perguntou Lívia. Talvez não, minha senhora, respondeu Félix, cuja intenção positiva era ir lá tomar chá. A presença de Raquel veio de algum modo alterar as relações dos dois namorados. Já não podiam ser frequentes as entrevistas solitárias em que ambos se esqueciam do mundo e de si. Mais que nunca, procurou Félix recatar o seu amor das vistas alheias, por modo que, apesar da convivência que tinha com os dois, Raquel nada suspeitou entre eles. Alguma coisa adivinharia se reparasse que a viúva, quando estava com ela, quase que só falava do médico, mas, como ela também não falava de outra pessoa, parecia-lhe que era antes a viúva quem a imitava. Por esse tempo, começou Menezes a frequentar a casa de Viana, com quem travara relações alguns meses antes. Félix fez a respeito dele um elogio sincero e merecido. O parasita acompanhou a boa opinião do médico com um entusiasmo que cheirava a bons jantares. O advogado correspondeu à expectação da viúva e não tardou que se tornasse familiar na casa. Estava curado da sua malfadada paixão, curado e vexado, dizia ele, quando Félix o interrogou a esse respeito. Estes amores são as lições da escola de meninos, concluiu Menezes sorrindo. Já saíste da primeira escola? Por que não sobes de estudos? A esta metáfora, um tanto rebuscada, respondeu Félix com um sorriso que podia confessar e negar ao mesmo tempo. Menezes, que não tinha nenhuma intenção oculta nas suas palavras,
Não se deu a averiguar qual das duas expressões convinha ao sorriso do amigo. As relações de ambos pareceram estreitar-se mais. Com um pouco mais de expansão e confiança, teria o médico referido ao amigo e seus amores e a sua felicidade próxima. Não o fez, nem Menezes lhe o adivinhou. Teve suspeitas uma noite em que surpreendeu os olhos da viúva amorosamente cravados no médico, mas a indiferença com que este se levantou para ir gracejar com Raquel de todo o dissuadiu. Os dias foram assim passando, longos para os dois amantes, breves para Menezes e Raquel, que achavam naquela casa a mais deliciosa companhia deste mundo. Aqui podia acabar o romance, muito natural e sacramentalmente, casando-se estes dois pares de corações e indo desfrutar a sua lua de mel em algum canto ignorado dos homens. Mas para isso, leitor impaciente, era necessário que a filha do coronel e o doutor Menezes se amassem, e eles não se amavam, nem se dispunham a isso. Uma das razões que desviavam da gentil menina os olhos de Menezes era que estes o trazia namorados da viúva, de admiração ou de amor. Foi de admiração primeiro, e depois foi de amor, coisa de que nem ele, nem o autor do livro temos culpa. Que quer? Ela era formosa e moça, ele rapaz e amorável, e de mais a mais, inexperiente ou cego, que não adivinhava a situação anterior da viúva e do médico, ainda por entre os véus com que lhe a ocultavam. Ao inverso de Félix, cujo espírito só engendrava receios e dúvidas, Menezes era antes de tudo propenso às fantasias cor-de-rosa. Irmanavam-se no ponto de serem joguetes de sua imaginação. Menezes facilmente entreviu um mundo de esperanças. A afabilidade com que a viúva o tratava pareceu-lhe auspiciosa. O mais inocente de todos os sorrisos servia-lhe de base a um castelo de vento. Uma expressão qualquer, simples cortesia de sala, afigurava-se-lhe cheia de mil promessas de futuro. Nem futuro, nem esperanças havia. Havia a candura dele, que era botão de flor, ainda entrecerrado à corrupção da vida. Tal era o contraste desses dois caracteres que a estrela da viúva, não sei se boa ou má estrela, reuniu a seus pés. Se viesse a adorar um rosto hipócrita, desceria na escala das degradações, com os olhos fitos na quimera da sua felicidade. Outro, ardendo pela mais angélica das criaturas humanas, quebraria com as próprias mãos a escada que o levaria ao céu. Félix percebeu, enfim, o que se passava no coração do amigo. Sua primeira impressão foi de cólera, não porque duvidasse logo da moça, mas por isso mesmo que outro homem se atrevia a amá-la. E não havia perigo em tal situação? A simples pergunta era suficiente para dar largas ao espírito de Félix. Veio imediatamente a ideia de que a moça ano fosse agradável o amor de Menezes. A vaidade, primeiro, depois o hábito, enfim a curiosidade do coração, os levariam um para o outro. Talvez os houvessem levado já. Aconteceu uma vez que, falando dela, a fisionomia de Menezes, de risonha que estava, se tornasse subitamente séria. Félix era mais hábil que ele. Não lhe foi difícil sondar-lhe o coração. O amigo contou-lhe tudo, com o fervor que lhe era próprio, e a singeleza de um homem, ainda pouco conversado nas coisas do mundo. O médico escutou-o com sofreguidão, mas aparentemente quieto. E esperanças? Disse ele. Poucas ou muitas, não sei bem o que seja. Há ocasiões em que tudo se me afigura fácil e decisivo, outras vezes desanimo e descreio de mim mesmo. Ela é afável comigo, mas também o é contigo e com os mais. Adivinharia já alguma coisa? Quero crer que sim, e visto que se não a gasta, é bom sinal, penso eu. O pior de tudo é que eu me não atrevo a dizer-lhe o que sinto. Uma só palavra bastava ao médico para arredar do seu caminho aquele rival nascente. Félix repeliu essa ideia, metade por cálculo, metade por orgulho. Mal entendido orgulho, mas natural dele. O cálculo era coisa pior. Era uma cilada. Experiência, dizia ele. Era pôr em frente uma da outra duas almas que lhe pareciam, por assim dizer, consanguíneas. Tentá-las a ambas, aquilatar assim a constância e a sinceridade de Lívia. Assim, pois,
Era ele o artífice do seu próprio infortúnio? Com as suas mãos reuniu os elementos do incêndio em que viria a arder, se não na realidade, ao menos na fantasia, porque o mal que não existisse depois, ele mesmo o tiraria do nada para lhe dar vida e ação. Menezes explicou ainda mais o estado de sua alma. Não era amor violento que sentia, era a afeição serena e branda, tranquila, mas irresistível fascinação. O médico, por um sentimento de pudor que lhe ficara, não animou abertamente as esperanças do amigo. Entretanto, a sua palavra era tão alegre, o riso de tão boa afeição, que o espírito de Menezes para logo sentiu reflorirem-lhe as esperanças, se é que elas haviam secado alguma vez.